meu celeiro. A terceira diferença é que o trigo será colocado no celeiro de Deus, o joio será queimado no inferno, porque é veneno, é nocivo. A palavra de Deus diz que ele é maldito, é inútil e é venenoso. Meus amados, quando você vê uma pessoa muito rixosa, quando você vê uma pessoa muito briguenta, quando você vê uma pessoa muito magoada no coração, que só vê o que não presta, só vê as coisas que faltam, você pode saber, ele está permitindo que o diabo coloque no coração dele um joio maldito, venenoso. Meus irmãos, o homem de Deus, quando ele olha as falhas primeiro do coração dele. É como nós ouvimos hoje: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. Isaías, quando viu Deus, ele viu o pecado do seu coração, e ele reclamou de si mesmo, e o Senhor o enviou como missionário. A quem enviarei? Quem irá por mim? Ele disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E o Senhor o enviou, porque ele começou a enxergar o peso do seu pecado. É assim que Deus faz com o trigo. Ele moe o trigo, para que o trigo possa alimentar e abençoar as outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Meus amados, quem separa o trigo de joio é Deus. Deus conhece o seu pensamento, a sua motivação. Deus sabe que você está aqui. Deus sabe a sua vida. Deus sabe que o veneno está dentro de você. Deus sabe tudo, seu ministério, tudo. Deus sabe a sua vida, pensamento, passado, presente, futuro. Deus conhece tudo. Nada foge ao seu controle. É por isso que ele falou assim: ó, deixa comigo, deixa crescer, eu vou separar. O trigo, meus irmãos, por que Deus queria separar? É fácil para Deus separar. E Deus sabe disso. Porque quando Deus sopra o vento do Espírito Santo, irmão, aquele vento gostoso no meio daquela plantação, o joio, ele fica duro, ele é rígido, ele é igual um pedaço de pau. Mas o trigo é maleável, é doce. Quando vem aquele vento, ele se curva, ele se dobra, porque trigo é humilde, trigo é submisso, trigo reconhece o senhorio de Deus e se inclina diante de Deus. Mas o joio, meu irmão, é insubmisso, é rebelde, é orgulhoso, é petulante. E se você observar, irmão, que o joio, ele não vai ser colhido, ele vai ser arrancado. O trigo, ele vai ser colhido. Ele vai ser, a palavra do Senhor nos fala que o Senhor, ele vai ajuntar, né? Ele vai recolher o trigo. O trigo vai ser recolhido. Meus irmãos, é fácil você conhecer quem é ovelha e quem é bode. Ovelha da igreja, quando o pastor coloca o cajado, a vara, ela se curva, ela fica pertinho do pastor, reconhece o pastor, ama o pastor, se submete ao pastor, e é dirigida pelo pastor. Mas o bode é fedorento, dá coice, cabeçada, chifrada, não reconhece a autoridade de ninguém. E quando você vê uma pessoa que é rebelde, insubmissa, que não se curva diante de nada, não reconhece a autoridade espiritual, é por isso que o joio vai ser arrancado, é porque ele está reto demais aos seus próprios olhos, mas está caído diante de Deus. Esse que é o problema, meus irmãos. Mas o joio não. É por isso que o joio tem conserto. Quando Deus sopra, ele fala: Senhor, tem misericórdia. Senhor, me ajuda. Senhor, reconheço meu pecado. Senhor, me curvo diante de Ti. Eu me quebranto diante de Ti. E a palavra de Deus fala que um espírito quebrantado, contrito, Deus não despreza. Amém. Quando Deus sopra na sua vida, como é que você faz? Eu sou o tal, eu sou o fulano, eu sou o beltrano. Você sabe com quem está falando? Um perdido, um próprio coitado, que se a graça de Deus não alcançar, vai para o inferno. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmão, é preciso a gente aprender a inclinar um pouco mais, se curvar, chorar, clamar, pôr a boca no pó. Tem religião aí que o povo põe a testa, tem calo na testa. Nós temos que ter calo no joelho, falar: Senhor, tem misericórdia, lágrimas nos nossos olhos, e falar: Senhor, tem misericórdia, eu tenho pecado, eu tenho
problema na minha vida, eu tenho falha, mas eu me curvo diante de Ti, reconheço os meus erros, o Senhor me socorre. E quando você fala assim, Senhor me socorre, o Senhor diz assim, aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora, mas terá a luz da vida. É por isso que joio vai para o inferno. É por isso que joio vai para o inferno, sabe por quê? É porque não reconhece nem o sopro de Deus, não reconhece a palavra de Deus e nem a autoridade de Deus. É duro demais. Você fala e ele continua no pecado, ele continua soberbo, arrogante, e ele continua em pé, mas é um zumbi, está morto. É por isso que ele vai ser arrancado. É outra coisa que nós aprendemos. É que quando vai crescendo o trigo, vai crescendo o joio quanto mais cresce, mais se aprofunda, mais raiz ele tem aqui na terra, ele vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, e quando vai arrancar fica difícil. O trigo é colher, é fácil, porque o trigo quanto mais cresce, mais amadurece, mais fácil de colher é, porque ele é solto, ele não está enraizado nesse mundo, amém? Ele não é crente Raimundo, pé na igreja, tudo no mundo. Joio é assim, na igreja tem aparência, ele tem até aquela, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é o intelectual da fé, mas meus amados, ele está enraizado nesse mundo tenebroso, cheio de pecado, cheio de cobiça, cheio de materialismo, cheio de consumismo, cheio de perturbação, de vício, de pecado, cheio de sujeira, de corrupção, cheio de promiscuidade, é joio. Joio está com o pecado arraigado no coração, e quanto mais ele cresce, mais ele se enraiza, mais preso. É por isso que não tem como o Senhor recolher para o seu celeiro. Primeiro porque ele não reconhece Deus, não vai se inclinar. E o Evangelho, ele só funciona para quem vem de joelho. O Evangelho só funciona para quem se inclina, para quem reconhece, para quem se humilha e para quem crê no Senhor. E quem crê e vê Deus, se curva e se quebranta. E quem quebranta, Deus aceita e muda a vida, amém? É por isso que ele arranca o joio, irmão. E o joio, a palavra do Senhor diz que ele é rígido e ele é arraigado. O trigo, meu irmão, está preparado para subir. O joio está preparado para ficar. No céu não é lugar de joio, porque o joio não serve para ficar nem na igreja. Se não serve para ficar na igreja, não serve para ficar no reino de Deus. É por isso que ele não sobe. É por isso que Deus fala assim, ó, eu vou colher o trigo e vou arrancar. Irmão, joio tem que arrancar na força. Pega pelos cabelos e sai arrancando, porque está tão arraigado. O trigo não, eu vou colher. Já está na mão de Deus, amém? É só falar, filhinho, tchum! O filho já pula no colo e fala assim, ó, é comigo mesmo. Eu vou nessa, amém? Mas o joio não, está lá, arraigado. É aqueles crentes, irmão, que está aqui parecendo santo, lá fora um capeta na família, na faculdade, e alguém, até acontece, que sai daqui, vai para carnaval, vai não sei para quê, vai para motel, vai não sei para onde, vai para os infernos da vida, para os santos da terra, onde Deus nem chega, nem perto chega. O joio, irmão. Mas agora você quer cobrar do joio santidade, não tem jeito. Quer cobrar do joio um serviço de responsabilidade, não tem jeito. Porque a palavra do Senhor diz, joio é maldito, joio é inútil, joio é venenoso, e joio vai ser queimado no inferno. Eu quero concluir essa mensagem com o próprio texto. Por que que o inimigo colocou joio no meio do trigo? Por que que o inimigo conseguiu contaminar aquela plantação toda, bonita, saudável, que podia alimentar muito mais? Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus nos fala que o semeador, ele dormiu, ele não vigiou. E quando nós dormimos, espiritualmente falando, quando nós não temos disciplina na palavra, na oração, no jejum, na santidade, quando nós damos lugar ao espírito imundano, quando nós somos negligentes, o joio penetra e ele entra, ele contamina, ele é venenoso, é maldito, é inútil. Infelizmente, ele atrapalha e prejudica muito a obra de Deus. É por isso que muita gente não vem na igreja. O que é para ser crente igual aquele fulano? Aquele que briga, maltrata os filhos, espanca a esposa, mal pagador, aquele que está todo derrubado lá fora, aquele da sua igreja, é o joio. Mas Jesus, irmão, ele transforma joio em trigo.
Por isso que ele falou que ia queimar só joio, para não queimar as pessoas que reconhecem o poder dele nessa noite. Fala, Senhor, tem misericórdia, porque até nesse dia de hoje, e meu comportamento é igual joio, Jesus, mas eu quero ser trigo no seu celeiro. Meu irmão, o amor de Deus é maravilhoso. Ele amaldiçoou uma figueira, ela secou. Agora vai, ele queima o joio. Mas eu nunca vi Jesus queimando alguém, uma pessoa. Ele só adverte, porque ele é salvador. Mas quando ele vier como juiz, ele virá como aquele que vai determinar o que vai acontecer, o julgamento final. Aproveite nessa noite Jesus como advogado, aquele que intercede por você, aquele que te dá a alternativa de paz, aquele que te dá a condição de arrependimento e de conserto. Na verdade, tem muita gente aqui que está muito devagar com Deus, que não faz nada, e quando faz chorando, reclamando, como se fosse a coisa mais pesada da paróquia. Meu amado, quando você serve a Deus, quando você é trigo, você dá fruto, e muito fruto, e quanto mais fruto, e mais bênção, e com alegria, é com amor, com fé, com determinação, em nome de Jesus. É o grão de trigo que cai e morre, e a sua semente dá muito fruto. O trigo é assim, irmãos. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele dá muito fruto. O Senhor nessa noite convida você para ser um trigo no celeiro dele. O Senhor nessa noite convida você para não ser maldito, para não ser inútil, para não ser venenoso. E quero concluir agora dizendo a história que está lá em livro, fala sobre Josué. A palavra de Deus diz que Josué estava ali no meio do povo de Deus. Chegaram os Gebionitas, um povo cruel, inimigo do povo de Israel. E a Bíblia diz que Josué, o povo de Deus, não consultou o Senhor. A Bíblia diz que eles dormiram. A palavra do Senhor diz que eles faltaram com a disciplina. Eles foram negligentes. E o inimigo entrou sorrateiramente no povo, no meio do povo de Deus, e fez um estrago. Quando nós não vigiamos, o diabo não apenas entra na nossa igreja, ele entra no nosso coração, na nossa vida, família. Quando você começa a ter negligência com seus filhos, Satanás coloca joio no meio dos seus filhos, no seu casamento, no seu ministério e no seu coração. Você não pode dormir, meu irmão. A palavra do Senhor nos fala que temos que ficar na torre da vigia, orar sem cessar, buscar o Senhor perpetuamente, a sua palavra, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. O joio só entrou no meio do trigo porque o semeador dormiu. Às vezes a igreja dorme, os presbíteros dormem, o pastor dorme, os diáconos dormem, uma turma de gente dorminhoca. Aí vem entrando joio para tudo quanto é lado, comendo pelas beiradas, e vem a maldição na igreja. Não há disciplina, não há correção, perde o controle, porque dormiu. Quem sabe seu casamento está cheio de joio, seu ministério cheio de joio, sua vida, a sua alma. Nós vamos pedir a Deus misericórdia nessa noite, para que você não seja também um joio, um telespectador, uma pessoa com aparência por fora bonita, mas como disse Jesus, sepulcro caiado, por fora uma beleza, mas por dentro cheio de podridão, cheio de ossos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Na oportunidade, quero convidá-lo a participar conosco das nossas reuniões na Igreja Presbiteriana Central em Contagem, toda terça-feira às 19h30, aos sábados 20 horas, aos domingos pela manhã 9 horas e também às 19 horas. Na Cidade Voadora, toda segunda-feira às 20 horas, na Afonso Pena, 1500, a Nova Jerusalém, uma missão evangelística interdenominacional. Que Deus possa abençoá-lo e também gostaríamos de oferecer a você o nosso material. Temos livros, temos fitas, folhetos, panfletos, e se você quiser recebê-los, adquiri-los, entre em contato conosco pelo e-mail, pelo telefone, como você quiser. E mande também o seu recado, a sua carta,
a sua correspondência. Ficaremos felizes em responder. Que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.